Em primeiro lugar, nós vamos ver uma falha a um sistema que muitas empresas usavam, era bastante usado no início da década de 90 e hoje já caiu um pouco em desuso. Mas mesmo assim, mesmo a própria empresa que possui o sistema não estar utilizando esse sistema mais, esse sistema ainda está no ar e, portanto, é possível de se entrar na rede daquela empresa através dele. Eu estou falando dos servidores de acesso remoto, ou RAS, Remote Access Servers. O que é um RAS? O RAS é um computador que tem muitos modems, tem um banco com diversos modems. Esses modems aceitam ligações, eles atendem ligações vindas de fora. É um pouco diferente desse modem que você tem aí na sua casa, que você usa para discar para o seu provedor. Esses modems dos RAS, eles atendem as ligações. Na realidade, os próprios provedores de acesso à internet, hoje em dia, são os maiores usuários desses RAS. Eles têm também computadores que têm diversos modems, e esses modems é que atendem a ligação do seu modem quando você disca para lá. Estou falando de acesso discado e não de acesso de banda larga por enquanto. Um RAS, sendo um computador com diversos modems que atendem ligações, nós podemos inferir que, se uma empresa qualquer ainda possui algum servidor desse tipo, é possível que nós usemos esses modems para entrar nessa empresa. Para o nosso exercício, nós vamos tentar discar para os RAS dos próprios provedores de acesso, que são números de telefone que são do conhecimento de todos e não há crime nenhum em fazer isso. Mas você pode usar a mesma técnica que nós vamos ver para tentar procurar aí na sua cidade empresas que ainda possuam esse tipo de servidor. Qual que é o problema disso daí? Bem, normalmente esses servidores de acesso remoto de empresas, eles ligam, uma vez que você deu o usuário e a senha correta, obviamente, eles conectam você diretamente à rede da empresa, sem passar por firewall. Se a gente conseguir descobrir o usuário e a senha, o login e a senha de algum usuário, a gente consegue entrar numa rede de terceiros de uma grande empresa sem muitos problemas e de uma maneira, digamos assim, limpa. Você não vai quebrar programa nenhum, você não vai aproveitar falha de nada. Você vai estar simplesmente usando um serviço que a própria empresa está oferecendo. Por que as empresas têm esse tipo de servidor, né? Esse tipo de acesso remoto? Bem, eu mesmo já trabalhei em várias empresas em que os funcionários precisam viajar pelo país, né? Ou até para fora do país. E antes da internet ser algo barato, e antes das VPNs, que nós vamos falar ainda numa futura videoaula, antes das VPNs serem algo comum, corriqueiro, a maneira mais barata de o funcionário viajante poder se conectar à rede da empresa para mandar o seu relatório, para consultar o seu e-mail, para se conectar a algum sistema que é necessário para o trabalho dele, a maneira mais fácil e mais direta era realmente através desses servidores de acesso remoto. Bem, qual seria a maneira manual de descobrir se alguma empresa ou alguma organização possui um servidor desse? Vamos supor o seguinte: você acha que a empresa, vamos dar um nome fictício para a empresa lá, a empresa ABC123. Então a empresa ABC123, você acha que ela tem um certo banco de modems lá e você desconfia que esse banco de modems esteja recebendo chamadas ainda, esteja atendendo as chamadas. Para começar, a gente faz um pouquinho de pesquisa, né? Um hacker que faz pesquisa, um invasor que faça uma pesquisa aprofundada, ele tem muito mais chances de invadir um sistema alheio e muito mais chances de fazer isso em menor tempo do que se ele não fizesse essa pesquisa e calcasse o seu ataque simplesmente nas ferramentas que ele tem à mão. A primeira pesquisa que você tem que fazer é: quais são os números de telefone dessa empresa? Você pode conseguir isso na lista telefônica, você pode tentar fazer algum tipo de engenharia social em funcionários dessa empresa, você pode conseguir no site da empresa, não importa onde você vai conseguir, mas você tente arranjar, para o nosso caso específico aqui, tente arranjar o maior número de telefones, de números de telefones relativos àquela empresa possível.
Então a nossa empresa ABC123, você fez essa pesquisa toda e descobriu que os números delas variam desde 4567-0001 até 4567-0100. Então nós temos aí 100 números de telefone que são os números de telefone que essa empresa possui. O que nós temos que fazer é descobrir quais desses números são modems, quais desses números são aparelhos de fax, quais desses números são ramais de outras pessoas, quais desses números são linha de callback, que é uma linha que você liga para essa linha e ela te dá um novo tom de descagem. As empresas têm isso também. Às vezes o funcionário precisa, vamos supor, o funcionário é baseado em São Paulo, mas ele está fazendo uma viagem para Santos. Só que, por algum motivo lá, ele precisa fazer uma ligação para Frankfurt. E ele está no cliente, o cliente não permite que ele faça uma ligação internacional. Então o que ele faz? Ele liga para esse número de callback da empresa dele, e esse número de callback dá um outro sinal de descagem para ele, o qual ele pode usar para discar para Frankfurt e o valor da conta vai cair em cima da empresa dele e não da empresa cliente dele. Bem, a gente pode tentar também descobrir esses números de callback porque eles são muito interessantes. Alguém com má intenção poderia usar esse número para fazer ligações. Então, qual é o procedimento? É ligar para todos os telefones. A gente vai ligar para 4567-0001. A gente liga para 4567-0002 e também. E pega uma folha de papel e vai anotando. Isso é muito demorado, muito chato, muito complicado e às vezes você não tem como distinguir entre um ramal que é um modem e um ramal que é um fax, por exemplo. Para te ajudar nessa tarefa, existem programas que são chamados Word Dialers. Os Word Dialers, eles simplesmente pegam uma lista de números quaisquer que você mesmo preparou, que você mesmo forneceu a ele, e eles vão automaticamente ligando, através do modem do seu micro, eles ligam para esse número. E, dependendo da resposta, eles mesmos detectam se lá tem um modem, se lá tem uma voz feminina, se lá tem uma voz masculina, se lá tem um aparelho de fax, se lá tem silêncio. Às vezes o ramal atende e fica em silêncio, por algum motivo, a central telefônica dele está programada para isso. E tudo isso, os Word Dialers, que são esses programinhas, eles detectam para você. No final, eles vão te dar uma lista com todos os números que foram descobertos. E nessa lista ele vai dizer, ó, número tal é modem, número tal é fax, número tal é ramal. Número tal é uma linha de callback. E assim por diante. Por que você usaria um Word Dialer como esse? Bem, em primeiro lugar, se você é responsável pela segurança da sua empresa, você normalmente não é responsável só pela segurança da informática, e sim por toda a segurança das tecnologias da informação. E isso inclui também as suas linhas telefônicas. Você deve então, como todo bom administrador de segurança, se for o caso, você deve ter em seu arsenal, em sua mala de ferramentas, você deve ter esses programinhas de Word Dialing para poder regularmente ligar para os números da sua empresa e verificar se existe ou não algum modem que esteja causando, que esteja abrindo um furo de segurança para você. É óbvio que, como toda ferramenta para o bem, você pode usar isso aí para o mal também. Então se você tiver má intenção, você pode usar essa ferramenta para varrer um grande número de telefones na sua cidade até achar alguns modems. E acredito que você vai achar alguns mesmo. O que nós vamos fazer aqui nós vamos varrer uma certa faixa de telefones e dentro dessa faixa vão estar os telefones de atendimento, de modems mesmo, de um provedor de acesso aqui da cidade, provedor de acesso da internet. Então é óbvio que o programa vai detectar aquilo como sendo modem. Mas, a rigor, você pode fazer isso com qualquer empresa. Muito bem, existem diversos Word Dialers por aí. Como curiosidade, tanto o termo Word Dialing como a popularização dessa técnica ocorreu por conta de um filme. Quem tem por volta de 30 anos deve se lembrar desse filme, mas já passou na sessão da tarde várias vezes. O filme Jogos de Guerra, estrelado pelo Matthew Broderick. No filme,
ele usa justamente